Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de matemática e a gente vai usar o livro Buriti de Matemática. Vamos continuar frações, mas hoje a gente vai trabalhar com frações equivalentes, páginas 144 a 148. Antes de entrar na página, a Pro vai explicar para vocês o que é fração equivalente. Frações equivalentes, eles representam a mesma quantidade. Então, aqui a Pro colocou 3 exemplos: 1/2, 2/4 e 8/16. E vamos representar as frações com desenhos. Então, aqui eu pus uma barrinha dividida em 2 pedacinhos. Ó, 2 pedaços é o denominador. Aqui em 4 partes... 4 partes, ó, 2/4, 4 partes. E aqui em 16 partes. 16 partes, que é o denominador. Então, as partes que a gente divide uma fração é o número de baixo, que é o denominador. O numerador, que é o número de cima aqui da fração, é a parte que a gente vai pintar. Isso a gente já viu nas últimas aulas. Então, 1/2. Um pedacinho dividido em 2 partes, pintei 1/2. 2/4. O desenho dividido em 4 partes, pintei 2/4. E 8/16. Dividido em 16 partes, pintei 8. Então, todas as 3 frações, as partes coloridas, são do mesmo tamanho. O que é diferente? Em quantas partes são divididas. Então, a diferença é que foram divididas em quantidades diferentes, mas as partes pintadas equivalem ao mesmo tamanho. No livro de vocês, na página 263, tem este anexo aqui, ó, com frações. Você vai recortar para você usar na atividade de hoje. Então, vai lá na página 263 e recorta esse anexo. Você pode recortar tirinha por tirinha, tá? Ou pode deixar assim, se você conseguir visualizar cada tirinha na atividade do livro de hoje. Outro exemplo de uma fração equivalente usando as tirinhas. Aqui é o desenho de uma fração que equivale a 1/2. E o amarelinho, uma fração que equivale a 1/4. 1/2 e 1/4 são frações equivalentes, porque olha só, dividida no meio, ó, elas representam a mesma quantidade. 1/10 e 1/16 também são frações equivalentes, porque olha só, quando eu divido no meio, representam a mesma quantidade. E como que a gente pode saber se a fração é equivalente ou não? Além da gente fazer o desenho, a gente pode multiplicar o denominador de uma fração pelo numerador da outra fração. Se os resultados forem os mesmos, a fração é equivalente. Então, olha aqui um exemplo. 2/4 é equivalente a 4/8? Como que eu faço? Se eu não quiser fazer o desenho, se eu quiser fazer a conta, eu multiplico, ó, o denominador de uma fração pelo numerador de outra. 4 vezes 4 vai dar 16. O denominador de uma fração pelo numerador de outra, ó. 8 vezes 2, 16. Então, deu 16 aqui e deu 16 aqui. Se o resultado é o mesmo, são frações equivalentes. Então, lembra, ó, denominador de uma fração pelo numerador da outra. Denominador de uma fração pelo numerador da outra. Faz um X, ó. Olha a setinha. Se der o mesmo resultado dos dois lados, são frações equivalentes. Agora aqui nesse outro exemplo,
quero achar uma fração equivalente de 1/2. Como que eu posso fazer? Eu só tenho essa fração aqui, ó, 1/2. E eu quero achar uma fração equivalente a 1/2. Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Multiplicar é mais fácil. Então, olha só, eu vou multiplicar o 1 por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. E o 2 também vou multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, 1/2 é uma fração equivalente a 2/4. Se você ficar na dúvida, desenha também. Então, olha só. Peguei aqui a fração e vou representar por desenho. Faço um quadrado e divido em duas partes. Divido em duas partes, que é o denominador, e pinto uma parte só, que é o numerador, ó, 1/2. Aqui é a mesma coisa. Vou pegar um retângulo e vou dividir em 4 partes. Pinto duas partes, que é o numerador, e dividir ele em 4 partes, que é o denominador. Então, se você olhar os dois desenhos, ó, eles são divididos em partes diferentes, mas está pintado a mesma quantidade, apesar daqui ser 2 quadradinhos e aqui ser 1. Então, multiplicar ou dividir o denominador ou numerador pelo mesmo número, a gente encontra uma fração equivalente fazendo esta regrinha aqui. Multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Outra vez, ó. Então, eu achei a fração equivalente a 1/2 é 2/4. E a fração equivalente a 2/4? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 4/8. E a fração equivalente a 4/8? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E olha aqui agora, representado em forma de desenho. 1/2 é equivalente, igual a 2/4, que é equivalente a 4/8. A quantidade pintada é a mesma, ó. Então, equivalente é que são iguais. E como que eu posso criar fração equivalente usando a divisão? Então, tem duas maneiras. A Pro explicou usando a multiplicação para criar uma fração equivalente, ou a gente pode usar a divisão. Você pode criar frações equivalentes dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número sem que sobre restos. Não pode ter restos. Então, 24/30. Qual número que eu posso dividir o 24 e o 30 sem sobrar restos? 24 dividido por 2 dá 12 e não sobra resto. 30 dividido por 2 dá 15 e não sobra resto. Então, 24/30 é equivalente a 12/15. Agora aqui, qual número que eu posso dividir o 12 e o 15 sem ter restos para formar uma fração equivalente? Então, aqui eu peguei o 3. 12 dividido por 3 é 4, sem sobrar restos. E 15 dividido por 3 é 5, sem sobrar restos. Então, 12/15 é a mesma coisa que 4/5. Agora, aqui no 4, eu consigo transformar essa fração dividindo pelo mesmo número embaixo e em cima, sem sobrar restos? Aqui eu não consigo mais. Se eu pegar o 4 e dividir por 4, dá 1 e não sobra restos. Mas se eu pegar o 5 e dividir por 4, dá 1 e sobra 1. Então, eu não posso mais fazer, porque vai sobrar resto aqui, ó. A mesma coisa se eu dividir por 5. Se eu dividir o 4 por 5, não dá. Então, parou aqui a fração equivalente. A partir daqui, eu não tenho mais uma fração equivalente. Então, para você obter frações equivalentes, você pode usar multiplicação, multiplicar o numerador
o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou divisão, tá? Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Por multiplicação, eu acho que vai ser mais fácil para vocês, de momento. E aí, se você tem dúvida, faz o desenho da fração, que daí você consegue ver certinhos as partes iguais. Agora, no livro de vocês, na página 144. Questão 1. Hélio, Lúcia, Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes azuis e complete. Então, deixa eu aumentar aqui. Então, olha só. Desenho de Hélio. Então, aqui ele representou a fração com um círculo e dividiu ao meio e pintou metade. Hélio dividiu sua figura em duas partes iguais e pintou uma parte. Hélio pintou um meio da figura. Então, ele pintou um meio da figura. Então, número 2 representa em quantas partes está dividida a figura. Número 1, quantas partes pintadas. A Lúcia dividiu a figura em 4 partes iguais. E pintou quantos? Lúcia pintou, você vai completar aqui. E a Sandra dividiu a figura em 5 partes. E pintou quantas partes? Aí você vai colocar a fração que representa esta figura aqui, da Sandra, e da Lúcia, você vai colocar a fração que representa esta figura aqui. Então, essas atividades a gente já fez até várias vezes da fração pintadinha. 1/2 da figura, 2/4 da figura e 4/8 da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. Então, aqui, ó, essas duas partes pintadas representam metade também da figura, só que elas estão pintadas em partes diferentes. E aqui, essas 4 partes pintadas também representam metade da figura. Então, 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Como que a gente pode tirar a prova disso? Olha só, 1/2, 1 vezes 2 não é 2? Vamos multiplicar. 2 vezes 2 não é 4? Então, 1/2 e 2/4 são equivalentes. Lá naquela regrinha de multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Agora, 2/4. Como que eu acho uma fração equivalente a 2/4? Se eu multiplicar 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. São equivalentes, não é? Então, essas 3 frações representam a mesma fração. Então, podemos dizer que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Indicamos desta forma: 1/2 igual a 2/4, ou 2/4 igual a 4/8, ou 1/2 igual a 4/8, ou 1/2 igual a 2/4 igual a 4/8. Página 145, questão 2. Recorte as tiras da página 263 e faça o que se pede, o anexo que a Pro falou para vocês no começo da aula, lá no final do livro. Você vai recortar aquelas tirinhas para fazer essa atividade aqui. Letra A. Quantos pedaços de 1/4 da tira são necessários para sobrepor sem falta e sem sobra um dos pedaços de 1/2 da tira? Então, você vai posicionar a tira de 1/2 em cima e a tira de 1/4 embaixo. Posiciona assim na sua mesa. Aí, você vai ver quantos pedaços de 1/4 cabe dentro de 1/2. E vai colocar aqui 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. B. Quantos pedaços de 1/6 da tira são necessários para sobrepor sem falta e sem sobra um dos pedaços de 1/3 da tira? Então, posiciona
1/3 em cima e posiciona a tira de 1/6 embaixo. E aí você vai ver quantos pedacinhos de 1/6 cabem em 1/3. C. Pinte com amarelo as frases verdadeiras. Então, cada caixinha aqui tem uma frase. Você vai fazer a leitura e usar as tirinhas para saber se é verdadeiro ou falso. Não pinta com força, porque se a gente errar, a Pro ajuda e corrige para você. Então, pinta bem fraquinho aqui no cantinho. O que é verdadeiro, você pinta de amarelinho. O que é falso, você deixa em branco. Então, frase A. 3/6 da tira correspondem a 1/2 da tira. Então, posiciona as duas tiras e vê se corresponde. 1/2 é metade da tira, 1/2. Então, você vai pegar a tirinha de 1/2, posicionar e 3/6 posicionar. 8/10 da tira correspondem a 3/6 da tira. 2/8 da tira correspondem a 1/4 da tira. 4/6 da tira correspondem a 2/3 da tira. Letra D. Crie uma pergunta para ser respondida usando as tiras de fração. Então, aqui você vai criar uma pergunta com aquelas tirinhas da fração, que é o anexo. 3. Aí no livro de vocês vai ter um círculo dividido em partes. Aqui um círculo dividido em 4 partes, aqui um círculo dividido em 12 e aqui um círculo dividido em 20 partes. Pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. Então, 3/4. Quantas partes você vai pintar? Presta atenção. Denominador, 4 partes. E numerador, as partes que você vai pintar. 9/12 e 17/20. Letra A. Quais dessas frações são equivalentes? Aí você pintou aqui os 3 círculos. Quais têm a mesma quantidade pintada, do mesmo tamanho? Aí você vai colocar as duas frações que são equivalentes. B. Escreva uma fração equivalente à fração 17/20. Então, lá atrás, a Pro ensinou a achar a fração equivalente. Você pode multiplicar pelo mesmo número o numerador e o denominador, ou dividir pelo mesmo número, só que a divisão não pode ter restos, tá? Então, aí você vai ver como que você vai achar uma fração equivalente a 17/20, fazendo a multiplicação do numerador e denominador pelo mesmo número, ou dividindo numerador e denominador por um número que não sobre restos. Página 146. Exercício 4. Veja como Lucas obteve outras frações equivalentes. Multipliquei por 5 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Dividi por... Deixa eu aumentar a tela aqui. Ó. Então, aqui ele multiplicou por 5, ó. 1/2 vezes 5 é 5. E 2 vezes 5 é 10. Então, 1/2 é a mesma coisa que 5/10. Agora, dividir por que número que ele dividiu aqui? Tá aqui embaixo, só completar. O numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, aqui ele 3 dividido por 3 deu 1 e 6 dividido por 3 deu 2. Então, 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Então, aqui ele desenhou 3/6 e aqui ele desenhou 5/10. É a mesma coisa que 1/2, porque se a gente olhar a figura, tá pintado metade dela, olha só. Tá vendo? Então, pelo desenho, você consegue também confirmar se é uma fração equivalente. 1/2 e 5/10 são frações equivalentes. 3/6 e 1/2 são frações equivalentes.
Regrinha, que estava lá nos slides da Pro também. Ao multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente. Complete para obter frações equivalentes. Então, aqui, ó, você vai completar as contas com os resultados, tá bom? Então, aqui, 1/8 igual a 2/16. Ele fez 1 vezes 2 e 8 vezes 2. E na B, 2 vezes 3 vai dar que número? E 3 vezes 3 vai dar que número? Para você achar que é a fração equivalente. Na C, 4 vezes 4... Não, perdão. 4 dividido por 4 vai dar que número? 16 dividido por 4 vai dar qual número? Para você achar uma fração equivalente. Pega a tabuada de vocês, porque multiplicação e divisão andam juntos. A divisão nada mais é que a multiplicação ao contrário. Então, pega a tabuada de vocês. D, 6/15. 6 dividido por qual número? Sem sobrar restos. E o 15 dividido por qual número sem sobrar restos? Aí você vai colocar aqui. Então, o 6 e o 13 tem que ser divididos pelo mesmo número sem sobrar resto, para você achar a fração equivalente. Letra E, 3/8. Vezes qual número e vezes qual número vai dar a fração equivalente. Tem que ser o mesmo número, tá, gente? Tanto em cima como embaixo. A mesma coisa para a letra F, 10 centésimos. O 10 pode ser dividido por qual número sem sobrar restos? E o 100 tem que ser dividido pelo mesmo número sem sobrar restos. G e H. Então, aqui tem o símbolo de divisão e o símbolo de divisão. Aqui já está até feito, ó. Que número... Aqui está ao contrário, pessoal. Que número dividido por 2 que dá 4? Tá? Aqui, ó, 14 dividido por um número dá 7. Então, qual número que é? Você vai descobrir os números. Então, presta bem atenção. Ficou na dúvida, desenhe as frações. Página 147. Deixa eu mudar a Pro aqui. 5. Escreva uma fração para representar a parte colorida de cada figura. Então, aqui tem uma figura, você vai escrever a fração dessa figura. Lembra que as partes pintadas é o número de cima, é o numerador, e o total de partes é o denominador. Isso aqui a Pro já deu várias vezes. Uma fração para a letra A e para a letra B. Observe essas figuras. Que frações equivalentes você identifica? Então, qual fração daqui de cima é igual a outra e qual fração aqui de cima é igual a outra? Presta atenção. 6. Observe a figura e responda. Então, aqui tem 3 tirinhas, ó. Uma parte inteira, 1/5. O que é 1/5? É uma tira inteira dividida em 5 pedacinhos. E 1/10. Uma tira dividida em 10 pedacinhos. Qual é a fração equivalente a 1/5 que tem denominador igual a 10? Que número vezes 5 dá igual a 10? Aí você tem que multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. 7. Ivo e Noeli estão resolvendo os mesmos problemas de matemática. Eu resolvi 1/4 dos problemas. E a Noeli consegui resolver 2 dos 8 problemas. Questão. Quantos problemas cada um resolveu? Justifique. Então, você vai colocar a fração de quantos problemas cada um resolveu. Ó, lembrando que são 8 problemas ao total. O Ivo resolveu 1/4. Quanto que é 1/4 de 8? E a Noeli resolveu 2 dos problemas. Então, presta atenção nas continhas aí. Na última aula, a Pro deu atividades de
1/6 de 2, 2/4 de 6, é o mesmo raciocínio. A Pro deu na sala para vocês. E a página 148, nossa última página, responda as questões. Que fração é equivalente a 1/10 e tem o denominador 20? Então, olha só, como que eu acho o equivalente, uma fração? Eu posso multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Que número que eu multiplico 10 e dá 20? Aí você já sabe o número que tem que multiplicar. Você vai multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número e achar a fração equivalente aqui. B. Que fração é equivalente a 3/4 e tem denominador 8? Então, que número que eu multiplico o 4 e dá 8? Aí você já descobre, e aí multiplica 3 e 4 pelo mesmo número e coloca a fração aqui. 5. Que fração é equivalente a 6/12 e tem denominador 2? Então, se o denominador é 2, aqui não pode ser multiplicação, aqui ele dividiu. Presta atenção. 9. Escreva uma fração equivalente em cada caso. Uma fração equivalente a 6/16, uma fração equivalente a 5/9 e uma fração equivalente a 15/30. Lembrando que, para você achar uma fração equivalente, tem duas formas. Ou você multiplica, faz continha de vezes, numerador e denominador pelo mesmo número, ou você divide numerador e denominador pelo mesmo número, sem que sobre restos. Multiplicar é mais fácil. 10. Complete as frases. As frações tananã e tananã são frações equivalentes a 2/6. Você vai ter que achar duas frações equivalentes a 2/6 para completar aqui. As frações tananã e tananã são frações equivalentes a 7/14. Então, você vai ter que achar duas frações equivalentes a 7/14. Número 11. Ivan, Juarez, Denilson estudam na mesma sala. Dois deles estão dizendo a mesma coisa sobre a quantidade de meninas da sala, só que de formas diferentes. Quem são os dois? Justifique sua resposta usando frações. Então, vamos lá. De cada 6 alunos, 4 são meninas. De cada 5 alunos, 3 são meninas. E de cada 10 alunos, 6 são meninas. A maneira mais fácil da gente resolver aqui é você desenhar a fração. Desenha a fração do Ivan, desenha a fração do Juarez e desenha a fração do Denilson. E aí você vai achar as duas frações que são iguais. Então, presta bem atenção para você fazer o desenho, dividir em quantidades certas e pintar só o que ele está pedindo. E aí aqui embaixo você vai colocar x fração é igual a x fração, tá? Então, aqui um exemplo, ó. De cada 6 alunos, 4 são meninas. Você pode desenhar um círculo, dividir em 6 partes e pintar 4. Ou desenhar um quadradinho, dividir em 6 partes e pintar 4. A mesma coisa para os outros, para ver quais frações são iguais. Faz um embaixo do outro. Ou você pode usar as tirinhas do anexo também, tá bom? Dúvidas, chama a Pro, sala do Meet aberta a partir das 10 horas.